Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série do estudo de Provérbios. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje Provérbios, capítulo 12. Vou ler aqui para os irmãos, né? Capítulo 12, versículo 1 de Provérbios, que diz: O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, irmãos, a instrução ou disciplina, ela pode ser por palavras ou por ação. Há ocasiões em que todos nós precisamos de repreensão e de correção. Nós podemos conhecer o caráter de uma pessoa ao ver como ela reage à correção. Então, tem pessoas que não gostam de ser advertidas. Elas ficam logo ofendidas. E essas pessoas, elas aprendem pouco. Por quê? Porque elas não querem ser instruídas. Então, o orgulhoso, ele detesta ser advertido, mas o humilde, ele acolherá com naturalidade a crítica e dela tirará proveito. Então irmãos, nós devemos aceitar, com bom grado a disciplina. O sábio, ele sabe que a disciplina e a orientação são a sua recompensa, mas quem não gosta de ser repreendido é um imbecil. O estúpido é uma pessoa que age de forma irracional, uma vez que ele odeia a repreensão. E todo ser humano erra e precisa de correção em alguma área, porque ninguém nasce sabendo. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, irmãos, é estupidez ignorar a correção. Um dos propósitos da Bíblia é nos repreender para nos educar. Versículo 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. Então, irmãos, esse versículo aqui ele fala sobre a repreensão de Deus aos homens, homens de pensamentos perversos. Deus dá graça ao justo, mas ele condena o ímpio. O homem de bem é aquele que contribui para o bem-estar da comunidade, com sua bondade. O bem, ele sempre vai trazer um benefício. Se você faz o bem, sempre você vai colher coisas boas. Versículo 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele fala sobre o fim definitivo do ímpio e do justo. O homem ele não se estabelece pela impiedade, e sim pela justiça. A pessoa que seguir a impiedade, ela vai terminar em ruína, mas o justo ele ficará de pé como se fosse uma árvore que não pode ser removida. Então, onde prevalece o mal, nunca haverá estabilidade. Verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Então, irmãos, a mulher virtuosa, o que é mulher virtuosa? É uma esposa de caráter nobre, de caráter reto. A mulher ela é fundamental para muitas coisas. Essa expressão mulher virtuosa, ela aparece em Provérbios 31, versículo 10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E é também a descrição de Ruth. Lá em Ruth 3, versículo 11, diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, irmãos, o relacionamento mais profundo que alguém pode desfrutar é com seu cônjuge. O bom cônjuge ajuda o outro a alcançar a felicidade conjugal. O mau cônjuge causará tristeza ao outro. Por isso que antes de casar é preciso verificar o caráter do outro, sua dedicação a Cristo. Então, quando o versículo diz aqui coroa, coroa o que é? Coroa é símbolo de honra, de autoridade. Então, o homem ele se casa com uma mulher virtuosa, ele é feliz por quê? Porque o caráter dela é uma honraria para ele. Quando o versículo diz aqui podridão nos seus ossos, significa que é uma perda de alegria, uma perda de força. A mulher má, ela serve de podridão aos ossos. Os ossos representam o quê? O corpo inteiro, ou a vida de um homem. Verso 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam.
Então o homem reto ele tem planos e desejos justos e honestos com relação a si mesmo e aos outros. Mas o ímpio ele tem conselhos enganadores que estimulam a desonestidade e só atendem aos interesses próprios. Então os pensamentos dos justos são retos. Eu tenho que tomar cuidado com o que passa pela minha cabeça. Os justos são aqueles que estão em Cristo. Os planos dos justos são alinhados a Cristo. Tudo aquilo que a gente deseja, que não está alinhado com Cristo, né, não será bom para nós. Os conselhos dos ímpios são enganos, né, e nós temos que ter cuidado para quem a gente pede opinião. Né? Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. E nós temos que ter cuidado com a pessoa que nós estamos seguindo. Consulte se a informação que está sendo transmitida, se essa informação ela tem respaldo bíblico. Verso 6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Então, irmãos, os perversos, né, eles condenam outras pessoas com seu falso testemunho, enquanto os justos falam a verdade e livram os inocentes. Então, irmão, se você ouvir a palavra dos perversos, você pode cair numa emboscada. Então, às vezes, você acha que está fazendo algo seguro porque você ouviu a palavra de alguém, mas no fim aquilo é uma emboscada. Uma pessoa que usa de malignidade, ela vai trabalhar tendo como suporte o diabo. E essa pessoa ela vai fazer você cair numa cilada. Então, a fala dos ímpios, irmãos, ela se ocupa de homicídios, mas as palavras do inocente os livram dos planos dos ímpios. As palavras dos ímpios são como uma tocaia mortal. Elas provêm de pensamentos perversos. Verso 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Então a gente está vendo aqui, irmão, os versículos 5 a 7, eles são unidos por pares de palavras. Por exemplo, no versículo 5, nós temos retos e falsos. No versículo 6, nós temos ímpios e retos. E agora aqui no versículo 7, nós temos ímpios e justos. Então aqui, da mesma forma que no versículo 3, mostra o fim dos ímpios e dos justos. Então no versículo 5, irmão, mostra os ímpios que têm pensamentos perversos. No versículo 6, os ímpios transferem esses pensamentos em forma de palavras destruidoras, ferindo as pessoas. E aqui no verso 7, eles serão derrotados, destruídos e já não são, ou seja, não subsistirão. Lógico, irmãos, que nem todo ímpio será sempre transtornado e vai morrer. Mas a consequência dos seus atos, no final, será a morte. Pode um ímpio viver 100 anos e um justo morrer 50 anos? Pode. Mas todas as pessoas vão morrer um dia. Mas o perverso ele acaba antecipando a sua morte. Então, se você permanecer em justiça, você vai viver por mais anos. Então, irmãos, quando o provérbio ele fala que eles não subsistirão, ele está falando o quê? Que eles não estarão mais na terra. Por quê? Porque nós sabemos que todos vão ressuscitar ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então a casa dos justos é aquela que está edificada sobre a rocha, que é o próprio Cristo. Os perversos eles estão com os dias contados e serão derrotados, mas o justo resiste às adversidades e permanece com o Senhor. Verso 8. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Então, irmãos, esse versículo aqui ele traz um elogio para quem demonstra ser sábio, principalmente quando a pessoa usa a sabedoria para o bem do próximo. Uma pessoa ganha respeito de outras pelo seu agir e falar com sabedoria. Então, irmãos, a gente não deve buscar a honra dos homens, mas se você estiver agradando a Deus, você será louvado pelos homens. O ímpio, por sua vez, ele não merece louvor, e sim desprezo por ter um coração perverso. Um homem bom que segue o caminho da sabedoria, ele será elogiado por outras pessoas. Ele pratica a sabedoria e não apenas fala sobre ela. Verso 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Então, irmãos, Provérbios ele usa bastante a expressões de comparação. Então aqui tem essa expressão, melhor é do que.
Então, por exemplo, nós temos em Provérbios 15, versículo 1, que diz assim: melhor é a resposta branda que aplaca a ira, mas a palavra dura suscita a cólera. Provérbios 8:11. Melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo que se pode desejar não se compara a ela. Então, irmãos, é melhor ser uma pessoa de padrão humilde, que trabalha por conta própria, do que dar a impressão de grandeza e nem ter o que comer. Então, o homem vanglorioso é o que dá muita honra a si mesmo. O pobre que trabalha para o seu sustento é melhor do que o orgulhoso que tem falta de alimento. E esse versículo aqui ele quer ressaltar que o homem humilde, que trabalha para se sustentar e tem servos, é melhor do que o que exalta a si mesmo, achando que é superior aos outros e não coloca o alimento na mesa. Então, irmãos, ter servo indica um padrão modesto de vida, né, nos tempos antigos. Há uma diferença entre o pouco estimado desse versículo que nós estamos vendo, né, e o desprezado no versículo 8. No versículo 8 fala do desprezado por Deus. E no versículo 9 mostra que o pouco estimado é louvado por Deus. Verso 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Então, irmãos, o viver em retidão, segundo a vontade de Deus, inclui a bondade para com os animais. Eles são úteis, né, aos seres humanos, no que tange ao companheirismo. E é interessante, né, a Bíblia ter um versículo que mostra a questão do cuidado com os animais. Né? O homem bom, ele respeita e cuida do bem-estar dos animais, mas o ímpio, né, ele não se preocupa, ele é cruel, até mesmo com os seres humanos. Então o justo, ele cuida bem dos animais, por quê? Porque ele sabe que o maltrato aos animais é uma perversidade. Os justos, eles são misericordiosos, mas os ímpios não. As afeições dos ímpios, elas são cruéis. Os atos que os perversos pensam ser mais bondosos, ainda são cruéis. Lá em Jonas, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então a gente vê aqui que uma das razões para Deus não ter destruído Nínive foi por causa da sua população animal. Versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Então, irmãos, nesse versículo aqui nós vemos a agricultura sendo louvada como uma atividade proveitosa e digna. É uma área que multiplica, né, alimentos. Muitos provérbios fazem contraste entre o trabalho duro com a preguiça. Por exemplo, Provérbios 10:4. O que trabalha com mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 13:4. O apetite do preguiçoso nunca se farta, mas os desejos dos diligentes são plenamente satisfeitos. Então, irmãos, o sábio, né, ele trabalha duro, enquanto que o tolo ele perde tempo. Se a pessoa trabalha com dedicação, você vai ter a fartura de alimento. Verso 12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então o perverso, né, ele cobiça os despojos, né, saqueados por outros homens maus, para fortalecer a sua posição. O justo, por sua vez, ele depende da sua integridade e ele permanece. O justo, ele se contenta com aquilo que Deus lhe concede. Não significa, irmãos, que a pessoa vá se acomodar. Enquanto o perverso, descontente, ele cobiça aquilo que é dos outros. O ímpio, ele deseja a presa apanhada na rede dos outros homens, mas a raiz do justo está segura. Verso 13. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Então o homem mau, né, que deseja a destruição do outro, ele usa a fala para promover a sua malignidade. Porém, ao fazer isso, ele está preparando uma armadilha para si mesmo. O caçador, ele é apanhado pela sua própria rede, né, a sua própria armadilha. Já o homem bom, ele é capacitado por Deus a sair da tribulação que ele se meteu, né? A rede não pode então segurá-lo.
Verso 14. Cada um se fartará do fruto da sua boca e da obra das suas mãos. O homem receberá a recompensa. Então, irmãos, como as ações, né, as palavras também elas produzem fruto. O homem bom, ele se satisfará com o fruto dos seus lábios. Ele vai colher o bem que semear. Depois que uma pessoa faz o bem por meio de palavras, essa pessoa será recompensada. Sentir que a pessoa realizou um trabalho bem feito é recompensa para o sábio. 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então o sábio, irmãos, ele escuta com a intenção de obedecer. O sábio ele sempre está aberto ao conselho. O insensato ele não dá ouvidos ao sábio conselho, como faz o sábio. O tolo ele gosta de estar do lado errado e não procura conselhos quando precisa. Então, irmãos, buscar ajuda, né, não é vergonhoso. É admitir uma necessidade. Por quê? Porque ninguém está imune ao auto-engano, algo que o tolo nunca é capaz de assumir por causa do seu ego. Então, um homem sábio é alguém que abandonou o caminho errado, né, por ter tido bom senso suficiente para dar ouvidos à instrução do Senhor. Verso 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então, irmãos, o insensato ele perde o controle quando é ofendido, mas o homem prudente ele ignora o insulto. O homem prudente ele vai receber a crítica e saber processar aquela informação. Já o insensato ele fará a sua ira conhecida assim que for ofendido, mas o sábio ficará em paz. Então, irmãos, um homem insensato ele não tem autocontrole, ele se deixa provocar facilmente, e aí ele solta as palavras descuidadas. Por isso é aconselhável pensar antes de falar. E é interessante que Davi ele tinha essa preocupação. Lá em 2 Samuel 16, dos versículos 5 a 12, resumindo aqui para os irmãos, Simei, que era da família de Saul, ele amaldiçoa Davi, enquanto Davi, né, foge de Absalão. Então Simei ele acusa Davi de assassinato e de injustiça. E Davi, em vez de revidar, ele reconhece que a situação pode ser um castigo divino e permite que Simei continue. Simultaneamente, Ziba, que é servo de Mefibosete, ele apresenta os suprimentos a Davi, alegando que Mefibosete o abandonou, o que leva Davi a confiar em Ziba e lhe entregar as propriedades de Mefibosete. Verso 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Então, irmãos, quando ele fala aqui que manifesta a justiça, ou seja, declara o que é certo. Aquele que fala a verdade, ele é o oposto da falsa testemunha. Né? Ela tem o conhecimento do assunto, mas prefere falar mentiras. O sábio ele não profere falsas acusações nos tribunais e nas ruas. Então nós estamos falando aqui de engano, né? De fraude, de dar um golpe forte em alguém. Por quê? Porque quando a pessoa dá um testemunho honesto, faz com que a decisão seja correta. E essa decisão correta, ela pode salvar a vida de um inocente. Então a justiça ela está presente na testemunha fidedigna, enquanto o engano ela está presente na testemunha mentirosa. Verso 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então, irmãos, nós temos muitos provérbios que elogiam aqueles que falam cuidadosamente. Por exemplo, Provérbios 21, 23. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 13, versículo 3. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Então, irmãos, aqui o autor de Provérbios ele ensina sobre o falar perversamente. E aqui no verso 18, né, a boca do pecador aparece como se fosse uma espada de ponta aguçada. Então, irmãos, tagarelice, né, é o conversar sem pensar, né, comumente chamado de conversa fiada. É a falta de controle da língua. Falar como que espada penetrante significa que são palavras que ferem. Então as palavras dessas pessoas são de acusação, de menosprezo, de insulto, de zombaria. Suas palavras precipitadas, elas machucam as outras.
como ponta da espada. O homem bom e sábio ele tem uma boca que cura. Verso 19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Então a verdade, apoiada pelos fatos, ela perdura para sempre, mas a falsidade logo ela é descoberta. Versículo 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então, irmãos, há engano no coração dos que planejam o mal, mas há alegria no coração de quem dá conselho de paz. Então, o modo como as pessoas agem reflete o que há no coração delas. Os que planejam o mal têm engano no seu coração, e os que proclamam a paz têm alegria. O homem bom, ele que tem o coração reto, ele está qualificado para ser um conselheiro que leva a paz às pessoas. Verso 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Então o justo, irmãos, ele não está livre de calamidades, mas o justo, ele sempre pode contar com a provisão divina para superar os problemas do dia a dia. Exemplo claro disso na Bíblia é o caso de Jó. Mas se você é justo e só o mal está vindo sobre a sua vida. Então se você é justo e só o mal está vindo sobre a sua vida, tem alguma coisa errada. É porque está na hora de parar e rever como está o seu relacionamento com Deus. Verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, irmãos, Provérbios ele sempre está tratando a questão do abuso da linguagem. Então nós temos cerca aí de 100 versículos de Provérbios que abordam esse assunto. Abominável é algo que enoja ao Senhor. Por isso é melhor ficar em silêncio do que ter lábios mentirosos. Os lábios mentirosos são como os ídolos, uma abominação para Deus. Verso 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Então, irmãos, o prudente ele é cauteloso e reservado, ao passo que o insensato ele se precipita e evidencia a sua ignorância. O sábio ele é humilde e não se gaba dos seus conhecimentos. Mas o nécio, no ato de querer se mostrar, logo ele faz todos saberem da sua ignorância. O sábio ele nunca se gaba do seu conhecimento e da sua experiência. Mas o insensato ele é ágil em informar a todos o quanto ele é sábio. O insensato ele apressa-se a proferir palavras tolas. O prudente ele fala apenas quando é apropriado. 24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Tá, mas esse versículo aqui é outro tema importante no livro de Provérbios. O versículo elogia o trabalho e abomina a preguiça. Então, exemplos de pessoas tributárias na Bíblia, nós temos lá em Juízes, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tá, irmãos, quem trabalha com dedicação pode dominar, chega a ser líder. Em muitas situações, mesmo a pessoa não querendo dominar, ela acaba dominando. E as pessoas lideradas, elas precisam desse tipo de pessoa. Então, muitas vezes você se dedica ao trabalho de evangelismo, por exemplo, e acaba liderando pessoas. E esses liderados, eles precisam de você. Versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então a ansiedade e a preocupação deixam o homem prostrado, mas uma boa notícia deixa o coração leve. A ansiedade perde a sua força em face de uma palavra de incentivo. Lá em Atos 9, versículos 26 e 27, diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Então nós temos aqui, irmãos, Saulo, após a sua conversão, ele chega a Jerusalém e tenta se juntar aos discípulos, mas todos têm medo dele, não acreditando que ele seja realmente uma pessoa convertida.
Mas Barnabé apresenta Paulo aos apóstolos, contando como Saulo viu o Senhor no caminho e pregou corajosamente em nome de Jesus em Damasco. Provérbios 12, 26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Então esse é outro tema comum também no livro de Provérbios, né? O bom caminho do sábio e o mau caminho do insensato. O justo ele serve de guia para o seu companheiro. O justo ele investiga o seu companheiro, mas o perverso o leva a desviar-se. Então essa investigação, irmãos, ela é necessária para escolher os amigos com cuidado, pois o caminho dos ímpios ele conduz ao erro. Essa investigação feita pelo justo é no sentido de que o amigo não se perca. Então o justo ele guia o seu amigo na justiça, mas o ímpio o desvia por caminhos errados. A pessoa do bem, ela profere palavras boas que podem evitar que os outros se desviem para o caminho de pecado. Versículo 27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Então Provérbios, ele volta a falar do tema da preguiça. O indolente ele é preguiçoso demais para assar o que tem, mas o tesouro precioso do diligente é utilizado para o bem de todos. Então, irmãos, o preguiçoso ele trabalha, mas ele não termina, né, aquilo que ele começa. A cura da preguiça é ser diligente, é seguir em frente até terminar. O preguiçoso ele não aproveita aquilo que traz para casa, mas ele deixa estragar. O diligente não, o diligente ele cuida bem daquilo que Deus lhe deu. O preguiçoso ele deixa de empregar o tempo necessário para poder pegar uma caça. Finalmente, verso 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então os justos, né, ele mantém um relacionamento eterno com Deus que não pode ser rompido pela morte. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra, né, o estudo de Provérbios capítulo 12. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma observação a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que nos ajude, né, deixando aí o seu like, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Nós temos aí diversos estudos, são mais de 200 vídeos. E quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.